Olá, olá! Happy Hour está começando na RCTV com muita cultura e entretenimento. E hoje no programa a gente conversa com o artista plástico Luiz Barroso, que está com 2 mostras simultâneas em cartaz aqui em João Pessoa. A gente também vai comentar todos os detalhes do final da 6ª temporada de Game of Thrones, a série super premiada da HBO, acompanhada por milhões de pessoas no mundo e fenômeno nas redes sociais. Relaxa, porque o Happy Hour só começou. Deixem que eu abram alas, deixem meu verso passar na avenida. Ele está não só com uma, mas com 2 mostras individuais e simultâneas em João Pessoa. A gente tem o prazer de receber aqui no Happy Hour o artista plástico Luiz Barroso. Luiz, você está de parabéns aí, né? Para uma artista estar não só com uma, mas com 2 mostras em galerias aqui da cidade, é sinal de que o seu trabalho está sendo em alta, né? Não, na verdade, assim, de certa forma, foi assim, um pouco coincidência, né? Porque a exposição que está na Galeria Arque de Picado, do Espaço Cultural, né, foi a convite, e da Energisa, no caso, eu passei no edital. Então as datas coincidiram. Acabou sendo realmente uma coincidência, uma né? coincidência, mas que eu digo assim, eu aproveitei dessa coincidência, né? Como eu tinha 2 trabalhos diferentes, né? A da Arque de Picado, um trabalho mais recente, e a da Energisa, um trabalho que eu já venho mostrando de um certo tempo. São 2, como a gente já falou, 2 mostras. Uma delas é a Invisível Presença, que está na Arque de Picado, né, no Espaço Cultural. E ela traz aí, o que ela traz aí? Invisível Presença. Olha, assim, sabe, essa ideia da invisível presença tem a ver muito, assim, que eu digo, com a gênese do meu trabalho, né? Assim, quando eu comecei na pintura, que eu digo assim, no desenho, que eu comecei pelo desenho, eu digo assim, não fui eu que escolhi a arte, foi a arte que me escolheu. Muitas vezes eu uso essa expressão para definir um pouco, assim, o início da minha carreira e como tudo aconteceu. Porque eu, quando criança, né, por uma série de questões, então eu me refugiava muito nos cadernos de desenho, até mesmo nos cadernos da escola, e isso era como uma necessidade. Antes de ser arte, era uma necessidade, assim, como para eu como uma parte da minha formação. Então eu necessitava daquilo, tanto que era um trabalho compulsivo, um trabalho que de certa forma eu fazia inconscientemente, eu digo assim. Você tem assim, uma produção bem intensa, bem né? intensa, e nessa parte principalmente, né, que como era algo assim muito existencial, então era qualquer coisa que eu não tinha um domínio sobre aquilo, então era mais forte do que eu, então é uma repetição de formas e de forma compulsiva. Sabe? Então isso eu fazia em qualquer pedaço de papel e estava sempre como se aquilo me desse respostas para questões que eu tinha e que eu não encontrava no meu entorno. Então, através daqueles desenhos, daqueles traços, né? Então eu me via como um espelho, sabe? E a outra é Recortes, né, que está na Usina Cultural Energisa. Qual a diferença de Recortes para Invisível Presença? Pronto, assim, uma das diferenças de Recortes para Invisível Presença é que na Invisível Presença são desenhos, o papel ele é o suporte, né? E uma coisa que é bom remarcar é que na Invisível Presença eu trabalhei com a caneta Bic, né, a caneta esferográfica, porque era o que tinha, isso vem desde do início. Então são desenhos. Enquanto que na exposição Recortes é a pasta de papel, eu transformo o papel velho num outro, então ele se torna o caos, porque eu misturo com elementos naturais, faço uma pasta e refaço, né, e dou um outro significado àquele papel que antes, né, tinha tido todo o texto, toda uma história, então eu transformo. Então você pinta, você também monta, faz instalações. Instalações, pronto, justamente. Assim, os trabalhos que estão na Energisa tem uma instalação que chama Pedras no Caminho, né? Que são pedras. Vamos dar uma olhada, a gente tem até umas fotos, aí você vai comentando ótimo, qual é uma e qual é a outra. Aí é bom, porque aí anima mais Vamos com as ver imagens. As fotos aí dos trabalhos Porque do aí Luiz dá Barroso.
Pronto, Essa aí no daí caso é a Invisível Presença, é a exposição que está na Arque de Picado. muita coisa de aquela Pronto, azulejaria, né? isso, lembra um pouco a azulejaria, como também como é que se diz, a arte de rua, o grafismo urbano, né? Porque daí, aí já é uma instalação já que já é a da Energisa, é a exposição Recortes, então tem essa instalação que eu chamo Pedras no Caminho, são pedras, assim, são pedras de papel, elas são leves, mas eu uso uma pedra mesmo, que eu chamo a pedra-mãe, como um molde, né? Então eu revisto com a pasta de papel e depois abro, fecho, então eu digo que a alma da pedra, ela fica no interior sabe? Então eu digo assim, é uma relação a leveza da forma, né? Porque a pedra, quando a gente imagina a pedra, é o peso, né? Mas ao mesmo tempo na forma ela tem uma leveza e é uma forma arbitrária, que ninguém sabe qual é a forma da pedra, ninguém define. Né? Ela é irregular, né? Ela é irregular e é o que as mudanças, né, da crosta terrestre, as provocações, então também é dentro dessa dimensão que eu trabalho a questão das pedras. A gente está vendo aí até uma tela da Invisível Presença, né? Isso, e é interessante que tem muito essa coisa do design, né? O teu trabalho, ele já aparece, por exemplo, uma pessoa tem uma casa, quer investir numa artista paraibano, como é que tem essa relação, assim, de design do teu trabalho? Se ele está tomando essa dimensão de design agora, porque eu não tinha, de início, não foi pensado nisso, né? Porque dentro de um processo de desenvolvimento do trabalho e de evolução, né, da minha atividade como artista, então eu retomei. Também é outra tela. Agora aí é tela mesmo, né? Tela Então mesmo. essa tela eu tenho ela em casa. Aí é uma tela, né, isso acrílica né, com suporte de madeira, viu? E para voltar um pouco à questão né, do design, então daí foi muito casual, né? É verdade que até eu cheguei a fazer, assim, porque aí eu gosto muito eu faço todo o tempo ocupado com alguma coisa, então eu cheguei a fazer algumas estampas em camisetas, né? Agora isso de forma espontânea, até dentro daquela ideia da necessidade que eu tenho, né, de estar sempre com lápis e sempre criando, sempre transformando. E que eu digo muito assim, que o meu trabalho tem uma relação alquímica, né? Então é como uma espécie de uma alquimia. E você é de Campina Grande. Pronto, nasci em Campina Grande. Qual a influência da cidade dentro do seu trabalho? Ela aparece? Olha, assim, a influência da cidade é porque Campina Grande, né, foi beneficiada com um museu nos anos 70, né, com um museu dentro de uma programação de interiorização de museus, né, em cidades do Nordeste, e Campina ganhou um acervo, e que daí o que Campina Grande me ofereceu, como assim, na época que eu comecei, a dificuldade de se frequentar a escola de belas artes, tudo isso. Então, o museu era como centro, como agregador dos artistas, e eu fiz parte do movimento artístico em Campina Grande. E daí é o que eu guardo de Campina Grande, sabe? O que Campina Grande me deu, que eu digo assim, Campina Grande me deu regra e compasso para sair pelo mundo, né? E você começou em 73, a primeira exposição foi em 73. 73, pronto. Aí é quando eu contabilizo, porque foi no Museu de Arte. Museu de Arte Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, da antiga Furne. Então, justamente durante um colóquio nacional de museus, então eu tive direito a uma sala onde a primeira vez que eu mostrei meu trabalho, vamos dizer, oficial, né, numa instituição, porque antes eu participava de exposições em colégios, tudo, e daí eu digo, aí eu contabilizo a partir daí, e lá se vão quase 42 anos de... E já morou na França também, né? Pois já teve uma passagem. Isso, pela França, isso entre 90 até 2008. Eu retornei em 2008, né? Porque aí a questão da França foi dentro de um programa de intercâmbio, uma associação que se chama Associação Leorlat, né, que programava assim, intercâmbios entre artistas do sul da França, mais precisamente de Marseille, né, e artistas do nordeste do Brasil, onde João Pessoa, vários artistas que iam para lá e artistas de lá que vinham para cá.
E eu em Campina Grande, assim, um pouco isolado, né? Viu? Mas que uma artista foi a Campina Grande, ela passou uma semana lá convivendo, né, com os jovens artistas da cidade, e depois que ela retornou, ela mandou uma carta dizendo que tinha a possibilidade de eu ir à França para participar de um trabalho. Agora, de um trabalho de arte, mas com uma dimensão social, porque eu também tenho uma experiência com prática artística junto a pessoas em necessidade. De repassar, de repassar, justamente. Já. E até também de ver nas pessoas a força que elas têm de transformação, que eu tenho muito isso. Se nós somos capazes de transformar qualquer coisa que porventura vai ser jogada no lixo, dar uma outra vida, então nós somos capazes de transformar a nós mesmos, como somos capazes de transformar a sociedade. É assim, a minha utopia, né, com a relação à arte. Então, para mim, assim, é muito enriquecedor. E eu, assim, hoje eu digo muito que meu trabalho como artista visual, ele tem muito a ver, uma ligação muito forte com a relação que eu tenho com as pessoas, nos ateliês. Então, o que eu digo assim, é compartilhando experiências. Porque as pessoas, assim, eu acredito que elas têm um saber, por mais ignorantes, entre aspas, ela tem uma vida, ela tem uma história de vida. Então, quando elas chegam carregadas de uma vida. Então, é isso que eu levo em conta com essas pessoas e esse saber. Então, é uma troca de experiência para mim. Para as pessoas que quiserem, vamos detalhar aqui as duas exposições, porque de repente a pessoa fica curiosa, ela vai para uma, vai querer ir para outra para ver as diferenças. Invisível Presença está na Arquimedes de Picado, fica até quando lá? Pronto, Invisível Presença, ela fica até o dia 22 de julho. Então na Arquimedes de Picado, no Espaço Cultural. E a Recortes? Recortes fica até o dia 16 de julho na Energisa Cultural. Então aí esse mês aí de férias, aí muita gente vai estar de férias, tem essas duas exposições para acompanhar, do Luiz Barroso, esse artista plástico, esse artista muito completo, muito talentoso, que veio de Campina Grande especialmente para dar uma entrevista aqui para a gente. Muito obrigada por participar do programa. Rede social, você tem? Pronto, rede social eu sou ligada ao Facebook, né, que é o mais comum. Que está lá, é Luiz Barroso, está como Luiz Barroso? Luiz de Farias Barroso, meu nome completo. Luiz, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso. Vou dar uma olhada lá nas suas exposições. E a gente fica aí o convite para todo mundo aí. A gente vai agora para um intervalinho rápido, mas já tem todos os detalhes de uma série que está mobilizando a TV mundial e as redes sociais. É o fenômeno Game of Thrones. Não sai daí. Paciência, eu mando a quebrar e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência.